queridos irmãos e irmãs da comunidade de vida e da comunidade de aliança, queridos amigos que se juntam a nós por esse tempo mensal de formação a partir do compêndio 2022, que você se lembra, né? O tema geral é sobre a responsabilidade. Então, esse mês de julho, que fazemos esse encontro, essa gravação a partir da Bélgica, que visitamos com nossos irmãos e irmãs da Bélgica, das duas fraternidades. Então, esse mês de julho concerne o tema da paternidade e maternidade responsáveis. Esse título que é dado poderia ser também um outro mês a responsabilidade na vida consagrada. Bom, não foi assim, não foi previsto desse jeito. Mas, a partir dos elementos da carta de São João Paulo II, a Carta às Famílias, de 1994, foi o Papa João Paulo II que sublinhou esse tema importante da paternidade e da maternidade responsáveis. Dentro da catequese, da teologia do corpo e também dos ensinos de antropologia do Papa João Paulo II, temos esse tema característico que é na Carta às Famílias. Então, podemos pensar também que outros documentos do Papa João Paulo II, como Familiaris Consortio para a vida conjugal e familiar, agora com o Papa Francisco, Amoris et Laetitia, podemos pensar que são os três documentos de base para os casais e as famílias, de referência ao magistério recente de nossos papas. Então, vamos ver particularmente essa carta às famílias, mas antes eu quero dizer que o 15 de junho desse ano vem de sair um documento do Dicastério dos Leigos da Família e da Vida, que publicou um documento numa 100 páginas que se chama Caminhos Catecumenais pela Vida Conjugal. La vida conjugal, diretrizes pastorais pelas igrejas, e essa é um novo catecumenato, diz o Papa Francisco, para falar da preparação ao casamento. É verdade que tinha uma certa lacuna, uma certa carência de não ter elementos básicos para preparar os casamentos. Em comparação com os seminaristas que têm 7 anos de formação no seminário, fazia como um desequilíbrio. Então, eu recomendo de você buscar esse documento. Por enquanto, ele é só em italiano e espanhol, mas eu acho que daqui a pouco será traduzido em todas as línguas. E o Papa Francisco fez o prefácio desse documento, e ele diz no final que esse novo catecumenato para preparar o casamento justamente é para anunciar o evangelho da família às novas gerações. E o Papa diz que ele espera um outro documento que sai rapidamente para falar das pastorais, da pastoral concreta, para acompanhar as pessoas divorciadas e casadas de novo. Então, são situações que preocupam muito o Papa Francisco. Então, quando falamos da Carta às Famílias de São João Paulo II, podemos perceber que já são 30 anos atrás. Mas, ao mesmo tempo, vamos ver 7 pontos-chave dessa carta sobre a responsabilidade conjugal, da responsabilidade familiar, dentro dos casais. Que mesmo casais e família em comunidade de vida, cada casal é responsável de sua família. Não é diretamente a comunidade que é responsável,
de ma família que participa de uma vida comunitária. Não. São os parentes, são o pai e a mãe, são os esposos que são diretamente responsáveis de sua família. E então é importante de bem ler qual é essa responsabilidade da paternidade e maternidade segundo São João Paulo II. O Papa João Paulo II vai dizer a família é uma comunidade de pessoas que é, com certeza, a mais anciã instituição humana. Foi a primeira instituição humana. O casamento é a mais antiga instituição. Né? Você pode encontrar, página 348, no compêndio, essa formação que vamos seguir agora. Depois ele vai dizer a família foi sempre considerada como a expressão primeira e fundamental da natureza social do homem. Depois, número 2 da Carta às Famílias, o mistério divino da encarnação do Verbo está em estreita relação com a família humana. Não apenas com uma, a família de Nazaré, mas de certa forma com cada família. O fato que o Verbo se encarnou numa família humana, com São José, o pai, a Virgem Maria, a mãe, transforma a dimensão da família humana. Seguindo a Cristo que veio ao mundo para servir, a Igreja considera o serviço à família uma das suas obrigações essenciais. Neste sentido, tanto o homem como a família constituem a via da Igreja. Número 2 da Carta às Famílias. E o Concílio Vaticano II que fala de Igreja Doméstica. Um nome bonito, não é? Para falar de cada família. Cada família é uma pequena igreja doméstica. E por isso que desde a infância dizemos que a consciência moral das crianças deve ser despertada e educada e acompanhada. Desde a pequena infância, é muito importante. E, nesse sentido, a família representa como um santuário da vida, onde a criança pode descobrir os primeiros elementos básicos da formação de sua pessoa, a partir dessa formação da consciência que os pais podem dar à criança. E você pode já perceber a responsabilidade dos pais. E talvez muitos de nós não viveram muito bem e também nossos pais talvez não eram tão conscientes disso. Então, a chave da interpretação dessa realidade da família humana, da paternidade e maternidade responsável, faz parte da imagem e semelhança de Deus. Tudo isso faz parte da imagem e semelhança de Deus. Na página 350, São João Paulo II vai dizer: a paternidade e a maternidade humana, mesmo sendo biologicamente semelhantes às de outros seres da natureza, tem em si mesma, de modo essencial e exclusivo, uma semelhança com Deus. Só a natureza humana tem uma semelhança com Deus. E não, as outras criaturas não. Sobre qual se funda a família, concebida como comunidade de vida humana, como comunidade de pessoas unidas no amor. Comunio personarum. Número 6, da Carta às Famílias. E depois, número 7, o Papa São João Paulo II vai dizer, citar essa palavra de Efésios, que é uma bela palavra pelas famílias, Efésios 3, 14 e 15, a paternidade de Deus, do qual toda paternidade e maternidade recebe o nome.
a fim de que a sua paternidade e maternidade tirem daquela fonte a força de se renovar continuamente no amor. A partir da paternidade divina, o casal pode se regenerar, se renovar, a partir dessa fonte divina que é anunciada na Sagrada Escritura. Primeiro ponto desses 7 que vamos seguir: paternidade e maternidade, uma responsabilidade que se pratica de joelho e que começa de joelho, podemos dizer, página 350. Então, é uma novidade e uma riqueza a partir do ensino do Evangelho, a partir do ensino da Igreja. E temos uma chance extraordinária, uma grande graça de viver em nosso tempo, mesmo se o tempo é duro, como dizemos muitas vezes, mas somos numa vida em Cristo, nós somos do Antigo Testamento, e somos da geração depois de São João Paulo II, Bento XVI, o Papa Francisco. Temos uma riqueza de 2000 anos de cristianismo. Então, é uma novidade, uma riqueza que devemos viver de joelho, para agradecer. E ele vai dizer: o matrimônio sacramental é uma aliança de pessoas no amor. E isso faz a diferença. O matrimônio sacramental não é como duas pessoas que moram juntos. Faz uma diferença enorme. E o amor pode ser aprofundado e guardado apenas pelo amor, aquele amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Romanos 5:5. Então, certamente que essa paternidade e maternidade são enraizadas na constituição biológica, mas, ao mesmo tempo, ela ultrapassa a constituição biológica, porque a origem do homem, como diz o Papa, não obedece apenas às leis da biologia, mas sim diretamente à vontade criadora de Deus. É por isso que é importante de celebrar o sacramento, para bem marcar que queremos depender dessa união com Deus. E sem sacramento não tem nada que decida e escolha essa formalização de um amor que é recebido de Deus e que é celebrado com Ele no sacramento. Então tem uma diferença enorme entre duas pessoas que moram juntas, que são casadas civilmente ou que não são casadas, e o sacramento do amor. Então, mas os jovens vão dizer: o amor é o amor. Não, mas o amor também é um consentimento, o que vocês vão decidir de fazer desse amor. Se você decide de viver esse amor em Deus, ou decide de viver sozinho, sem implicar a presença de Deus no sacramento. Então, essa origem do homem obedece à dimensão biológica, mas também à vontade criadora de Deus. E essa vontade que se fica a dever à genealogia dos filhos e filhas da família humana. Deus quis o homem desde o princípio. E Deus o quer em cada concepção e nascimento humano. E por vontade de Deus. E qualquer amor humano é bom que seja consagrado a Deus, a fim que Deus tenha a ver com esse amor e também com os filhos que vão nascer desse amor. E depois citamos duas palavras da Sagrada Escritura que são muito bonitas e que vocês vão poder anotar e se referenciar. Sabedoria 11:24. Tu amas, Senhor, tudo o que criaste, não te aborrece com nada do que fizeste. Se alguma coisa tivesse odiada, não a terias feito. Uma palavra de cura, ninguém não é desejado por Deus Pai. Se teus pais não te desejaram, se você nasceu numa circunstância de sofrimento, Deus queria que tu seja
criado, antes mesmo de te formar no ventre materno, antes. Eu te conheci, antes que saísse do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Essa palavra que é dada ao profeta Jeremias. Quando Jeremias tem alguns combates, mas foi dada já antes dos combates, no primeiro capítulo. Então, o Papa João Paulo II escreve o número 9 da carta, e vocês depois vão poder descobrir essa carta às famílias. No instante mesmo da concepção, o homem já está ordenado para a eternidade em Deus. No momento da concepção, cada ser humano já é ordenado e consagrado em vista da eternidade em Deus. São palavras que são tão precisas e importantes. Quanto mais for comum o bem, tanto mais ele será próprio, meu, teu, nosso. Esta é a lógica intrínseca do viver no bem, na verdade e no amor. Se o homem sabe acolher esta lógica e segui-la, a sua existência torna-se verdadeiramente um dom sincero. Número 10 dessa carta. E por isso que é muito importante de viver nossa vida conjugal e familiar com Deus. E justamente por aqueles que têm medo de se engajar, de dizer, mas mais você vai partilhar o que você tem, o que você recebe, mais ele vai te pertencer. Em lugar de pensar, meu bem, minhas coisas, ele tem medo de oferecer a Deus, de abrir a Deus. Pelo contrário, mais você oferece o que você tem, mais ele é bonificado no plano pessoal, particular. Segundo ponto, o homem não pode encontrar-se plenamente a não ser no dom desinteressado de si mesmo. Essa palavra do Concílio Vaticano II também é citada pelo Papa na sua carta às famílias. O dom desinteressado, desligado de si mesmo, desinteressado de si mesmo. Mas a pessoa é amarrada a seus bens, mas ela quer defender seus bens, mesmo se são naturais, mesmo se são legítimos, se são sua família, seu bem-estar, seu conforto, mas ela vive de uma maneira interessada e não gratuita, mas ela se torna infeliz. Nós sabemos isso em comunidade, mas deixamos e nos tornamos livres em relação com os bens afetivos e os bens materiais, mas somos disponíveis para a missão. Somos mais livres em vista da missão. Amar significa dar e receber aquilo que não se pode comprar nem vender, mas apenas livre e reciprocamente oferecer. Número 11 da carta às famílias. Por isso, a família permanece uma instituição social que não se pode nem deve substituir, é o santuário da vida. A consciência daquele dom sincero de si, pelo qual o homem encontra-se a si mesmo, deve ser solidamente renovada. A consciência desse dom de si deve ser renovada e constantemente garantida de frente às muitas oposições que a Igreja encontra por parte dos fatores de uma falsa civilização do progresso. Alguma geração, temos coisas que são pensamentos contrários, que vão dizer, mas você vai
dar importância à religião, a Deus na tua vida, mais você não será livre. Se você se deixa convencer com isso, né, é bom de reler os ensinos da Igreja, o magistério do Papa. Bem certamente difícil, bonum ardum, mas fascinante, diz o Papa João Paulo II, significa de se dar e de não se guardar. Terceira chave, a paternidade e a maternidade responsável. O casamento implica uma responsabilidade em relação ao bem comum dos cônjuges e, em primeiro lugar, em relação ao bem da família. O valor da pessoa e, sobretudo, em relação com sua dignidade. Isso é ponto muito importante. O Papa João Paulo II vai recordar as duas dimensões essenciais da união conjugal, a união do casal e a procriação. Paternidade e maternidade responsável refere-se diretamente ao momento em que o homem e a mulher unidos-se numa só carne. Quando tem essa união conjugal e o momento de uma paternidade e maternidade responsável que deve ser vivida. Porque a partir desse ato de união, eles podem se tornar pais. E momento impregnado de valor peculiar, quer pela sua relação interpessoal, quer pelo seu serviço à vida. Eles podem se tornar progenitores e não criadores, né? Progenitores e não genitores. Progenitores, pai e mãe, comunicando a vida a novo ser humano. As duas dimensões da união conjugal, a unitiva e a procriadora, não pode ser separada artificialmente sem atentar contra a verdade íntima do próprio ato conjugal. E por isso que outro documento da Igreja, Donum Vitae, se chama, esse outro documento de 1984, diz que a Igreja não pode valorizar e acolher como legítima as fecundações in vitro, esse tipo de coisas, que são feitas tecnicamente para ter filho, mas que não são feitas a partir de ato de união conjugal. É ato de amor. É uma coisa difícil, mas ao mesmo tempo podemos entender por quê, teologicamente. No momento do ato conjugal, o homem e a mulher são chamados a confirmar de modo responsável o dom recíproco que de si fizeram na aliança matrimonial. Or, a lógica do dom ao outro, na totalidade de si mesmo, comporta a potencial abertura à procriação. O matrimônio é chamado assim a realizar-se ainda mais plenamente como família. Cartas Família, número 12. E depois o Papa vai falar que, finalmente, a ajuda das ciências humanas, a biologia, a psicologia, a sociologia, pode ajudar pessoas que têm dificuldades e que precisam dessa competência para acompanhar. Expertos, médicos, educadores, que finalmente são verdadeiros apóstolos, leigos, para valorizar a dignidade do casamento e da família. E o Papa João Paulo II agradece, porque sem eles, os padres, os bispos e mesmo o Papa não poderia também, não seria suficiente, a palavra da Igreja precisaria de uma ajuda das ciências humanas quando tem qualquer problema a viver. Número 4, vamos avançar, a responsabilidade especial vivida no ato conjugal, uma responsabilidade especial é vivida no ato conjugal.
Isso é muito importante, mesmo os jovens que não são chamados a fundar lar cristão e a se casar, ou que são chamados à vida consagrada, de poder ter essa visão da sexualidade com o Papa João Paulo II, para bem ver que o ato sexual, a união sexual do marido e da mulher, é uma coisa sagrada, é uma coisa importante, que não deve ser vista só no plano mecânico, e material e físico só, e de atração, de prazer, como hoje pode ser interpretado, mas como uma responsabilidade. A dimensão da sexualidade conjugal, e fora dessa vida conjugal, a Igreja não permite essa união conjugal reconhecida, e porque justamente isso faz parte de nossa responsabilidade de cristão. Número 4, então, a página 355, São João Paulo II vai dizer: toda a vida no matrimônio é dom, mas isso torna-se singularmente evidente quando os cônjuges, oferecendo-se reciprocamente no amor, realizam aquele encontro que faz dos dois uma só carne. A referência a Gênesis 2:24. Eles vivem então um momento de especial responsabilidade, também em razão da potencialidade procriadora conexa com o ato conjugal. A responsabilidade do homem e da mulher, responsabilidade potencial que se torna efetiva. Então, o ato sexual entre o marido e a esposa não é só para viver uma união e para viver um bem-estar de comunhão entre o homem e a mulher. É um ato que representa uma possível criatura, um possível dom da vida que pode ser oferecido a partir desse ato de união. Então, o Papa considera que as consequências de uma recusa ou de uma rejeição de responsabilidade podem ser graves depois. Não se pode esconder por detrás das expressões como não sei, não queria, nas pessoas, foste tu que quiseste, eu não queria ter um filho, foste tu, Bom, então a pessoa parece cair da lua. A união conjugal comporta em todo caso a responsabilidade do homem e da mulher. Responsabilidade potencial que se torna efetiva quando as circunstâncias o impuseram. Então, o São João Paulo II vai dizer, são duas civilizações. Civilização do amor, ou uma possível, uma anti-civilização. Civilização do prazer, civilização, vamos ver, do utilitar, finalmente, que não tem nada a ver com o amor. Então, a família é essa base que o Papa Paulo VI chamou a civilização do amor. Essa é a expressão de 1975, que foi do Papa Paulo VI. A civilização vem etimologicamente de civis, que significa cidadão. E a civilização pertence à história do homem, porque corresponde às suas exigências espirituais e morais. Criado à imagem e semelhança de Deus, ele recebeu o mundo nas mãos do Criador com o compromisso de o plasmar a própria imagem e semelhança. Então, a família se encontra no centro dessa civilização do amor. Página 357, o Papa João Paulo II vai dizer no número 13: quem pode negar que a nossa seja uma época de grande crise, que se exprime sobretudo como profunda crise da verdade? Crise da verdade significa, em primeiro lugar, crise de conceitos. Os termos amor,
liberdade, dom sincero e até mesmo da pessoa, direto da pessoa, significarão na realidade aquilo que por sua natureza contém ponto de interrogação. Então, 30 anos depois, o que diria o Santo Padre sobre essa crise dos conceitos, que já começava em 94. E por isso que o Papa Paulo VI falou de civilização do amor. E João Paulo II vai completar dizendo: se tem uma civilização do amor, tem também uma anti-civilização que se chama positivismo, agnosticismo, utilitarismo. A civilização de produção e de desfrutamento, uma civilização das coisas e não das pessoas. Quantas vezes as pessoas podemos ouvir falar de união sexual que foi uma coisa como uma coisa que não foi um amor de pessoas, mas de um certo busca de prazer, de desfrutamento, civilização das coisas e não das pessoas. Isso é terrível. Uma civilização onde as pessoas se usam como se usam as coisas. Isso não tem nada a ver com o amor. No contexto da civilização do desfrutamento, a mulher pode tornar-se para o homem um objeto, os filhos um obstáculo para os pais, a família uma instituição embaraçante para a liberdade dos membros que a compõem. Com essa visão, com certeza, não é a civilização do amor que é construída. E depois ele fala dos programas de educação sexual que já começavam em 94, esse direito de escolha, pro-choice, que essa mentalidade pró-abortista, exemplo de muitos que poderiam se recordar. E depois ele fala também da dimensão do sexo seguro para não ter filhos, propagando na civilização técnica, que não tem nada a ver com essa civilização do amor. E então, ele vai dizer um amor não belo, um amor não belo. Essa expressão é terrível. Um amor que não é belo, ou seja, reduzido à mera satisfação da concupiscência, ou a um uso recíproco do homem e da mulher, tornar as pessoas escravas das suas fraquezas. Não conduz a esta escravidão certos programas culturais modernos. São programas que jogam com as fraquezas do homem, tornando-o assim sempre mais débil e indefeso. Uma civilização inspirada numa mentalidade consumista e antinatalista não é uma civilização do amor, nem o poderá ser nunca. Então não podemos fazer um equilíbrio com essas coisas, devemos ser claros, claro para ajudar os jovens, os casais também, nessas dimensões e nessas expressões. A civilização do amor convida à alegria, página 359. A alegria para além do mais, porque o homem vem ao mundo e, consequentemente, porque os cônjuges se tornam pais. Civilização do amor significa comprazer-se com a verdade. Se a família é tão importante para a civilização do amor, isto fica-se a dever a especial proximidade e intensidade dos laços que nela se instauram entre as pessoas e as gerações. Mesmo se ela continua vulnerável e pode facilmente sucumbir aos perigos que enfraquecem ou até destrói a sua união e estabilidade, ela permanece vulnerável, essa família cristã em Deus. Mas é importante de participar desse dom, dessa alegria, segundo a vontade de Deus.
O número 5, o amor e exigência. São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, no hino da caridade, o amor é paciente, prestativo e suporta tudo. Como dizia a gráfica onde fazíamos nossos programas na França, né? O amor, ele escrevia, o amor espera tudo, crê tudo, suporta tudo. E a gráfica anotou, supõe tudo. Eu dizia, não é isso não que foi escrito pelo apóstolo Paulo, supõe tudo. O operário lá foi distraído. O amor é exigente. E o Papa João Paulo II vai dizer, e em primeiro lugar falamos de São Tomás de Aquino, desculpe, que diz que a natureza do amor quer se comunicar, de se difundir, e se irradiar. De fato, o bem, pela sua natureza, tende a difundir-se, como diz São Tomás de Aquino. E o Papa João Paulo II vai dizer, na carta número 14, o amor é verdadeiro quando cria o bem das pessoas e das comunidades. Um amor verdadeiro faz crescer as pessoas e as comunidades. E isso é o teste. Faz crescer a pessoa, faz crescer a vocação de cada um, faz crescer uma comunidade de irmãos. Então, é o sinal que é o amor verdadeiro. Somente quem, em nome do amor, sabe ser exigente consigo próprio, pode também exigir o amor dos outros, porque o amor é exigente. E em todas as situações humanas, ainda mais o é para quem se abre ao Evangelho. Não é isso que Cristo proclama no seu mandamento. É preciso que os homens de hoje descubram este amor exigente, porque nele está o alicerce verdadeiramente firme da família. Um alicerce que é capaz de tudo suportar. Nele atua a poderosa força de Cristo, Redentor do homem e Salvador do mundo. Então, precisa de saber onde colocamos nossa fé, nossa confiança, para entrar nessa responsabilidade conjugal e familiar. Número 6. A chave para a resposta, de novo, se encontra no dom desinteressado. Já vimos isso num outro ponto atrás, mas o Papa João Paulo II insiste sobre essa citação do Concílio. O Papa denuncia a antítese entre individualismo e personalismo. A civilização do amor está relacionada com o personalismo. Para nós, cristãos, não podemos dizer nessa reunião tinha 20 indivíduos. Não, tinha 20 pessoas. Essa forma de falar que os jornalistas, que para nós passa como uma coisa normal. Tinha 1000 indivíduos, tu tinha 3 ou 4 indivíduos. Não podemos falar assim, são pessoas. Então, essa civilização do amor considera cada pessoa humana como uma pessoa e não um indivíduo, não um número. O individualismo supõe um uso da liberdade onde o sujeito faz o que quer, estabelecendo ele mesmo a verdade daquilo que lhe agrada ou se torna útil. Não admite que outros queiram ou exijam algo dele, em nome de uma verdade objetiva. Não quer dar a outra sobre a base da verdade, não quer tornar-se um dom sincero. O individualismo permanece, por conseguinte,
egocêntrico e egoísta. O ethos, significa o comportamento moral de uma pessoa. O ethos do personalismo é altruísta. Ele pensa ao outro, ele não pensa só a ele mesmo. O ethos do personalismo é altruísta. Leva a pessoa a fazer dom para os outros e a encontrar alegria no doar-se. É a alegria de que fala Cristo, João 15, 16, 20. Voilà. E o amor, em French diz, o que se chama de amor livre, é oposto à civilização do amor, porque é uma exploração das fraquezas humanas, diz o Papa São João Paulo II. Então, todo esse ensinamento do Papa João Paulo II nos ajuda a bem recentrar nossa concepção, que muitas vezes é roubada pelas ideias do mundo. O mundo individualista, o mundo da concupiscência, do prazer, do utilitarismo, vem nos desviar e roubar. E finalmente, nossos pensamentos, nossa sensibilidade são influenciados. Então é importante de voltar nessas bases da vida conjugal e familiar cristã, nessa responsabilidade. O último ponto, no ponto número 7, utilitarismo, a liberdade e a busca da felicidade sem responsabilidade. O Papa considera a situação das pessoas que se colocam fora e mesmo em oposição aos requisitos objetivos do verdadeiro bem na busca de uma felicidade utilitária, baseada no prazer, na busca contínua da felicidade máxima da pessoa, de uma maneira egoísta, concupiscência, prazer, utilitarismo, todas essas coisas que nos centram sobre o eu. Então imagine, dois jovens que dizem que eles se amam, mas finalmente cada um busca o seu prazer. E isso que é o principal por cada um. O que vai dar isso como amor conjugal no futuro? Como isso vai avançar? Mesmo se eles declaram que eles se amam. Se é baseado para uma busca de prazer egoísta, não vai fazer muito tempo. Página 362. O amor dos cônjuges e dos pais possui a capacidade de curar semelhantes feridas. É outra coisa. Quando tem um casal que se une e que constrói uma vida em Deus, eles são instrumentos de cura um com o outro. E as insídias recordadas não o privaram de sua força de regeneração, tão benéfica e salutar para as comunidades humanas. Tal capacidade depende da graça divina, do perdão e da reconciliação. Senão, o amor vai avançar como? Se não tem essas dimensões. Perdão e reconciliação, que assegura o vigor espiritual para começar sempre de novo. É necessário rezar para que os cônjuges amem a sua vocação, mesmo quando a estrada se torna difícil ou conhece passagens estreitas e engremes, aparentemente insuperáveis. Rezar a fim que, mesmo então, permaneçam fiéis à sua aliança com Deus. Quando os pais erram, como se pode culpar o filho? Anotamos isso na página 363. Então, os pais devem começar a se tornar responsáveis. E o mais cedo possível, mesmo se são jovens. São jovens que são já muito responsáveis. E outros que são velhos que não são responsáveis. Encontramos isso hoje. E a última citação que falamos na página 363, a família é a via da Igreja. Nesta carta, diz João Paulo II, desejamos professar e anunciar juntos esta via,
que, através da vida conjugal e familiar, conduz ao reino dos céus. É importante que a comunhão das pessoas na família se torne preparação para a comunhão dos santos. A comunhão das pessoas, como nós vivemos em comunidade. Né? O que trabalhamos cada dia em comunidade? A comunhão das pessoas. A fim de nos tornar comunhão de santos. Né? Mas comunhão de santos, sem trabalhar a comunhão das pessoas que são aceitadas no real de cada um, e não idealizada, e não utilizada, né? Utilitarista, isso que é importante de entrar nessa aceitação do real. Né? Se torna preparação com a comunhão do santo. Eis porque a igreja confessa e anuncia o amor que todo suporta, vendo nele, com São Paulo, a virtude maior. O apóstolo não coloca limite a ninguém. Amar é vocação de todos, também dos esposos e das famílias. Na igreja, de fato, todos são igualmente chamados à perfeição da santidade. E a perfeição da santidade é a perfeição na caridade. Então, que as vocações consagradas nos ajudam também a viver essas exigências do amor verdadeiro, porque as vocações uns com as outras se completam e se ajudam. Né? Por exemplo, Santa Madre Teresa de Calcutá, quando ela pronunciou essas palavras no congresso do ONU, não me lembro do ano, mas eu me lembro dessas palavras, ela dizia: se eu venho a saber que uma mulher não quer guardar seu filho e que ela deseja abortar, eu vou fazer todos os esforços para convencer de me oferecer essa criança. Não recusar a criança, mas de oferecer a ela essa criança. Eu amarei olhando nele o sinal do amor de Deus. Não é de recusar a vida, mas de encontrar pessoas que vão ajudar a amar essa criança como um dom de Deus. Mas por isso, alguns e vários casais e famílias precisam das outras vocações, celibatários e consagrados e padres na Igreja de Deus para viver bem sua vocação matrimonial e familiar. Então, que Nosso Senhor nos ajude e nos abençoe nessa comunhão dos carismas, nessa comunhão dos estados de vida, onde tem, em qualquer lugar, responsabilidade, que seja na vida consagrada como na vida matrimonial. Amém? Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.